Vamos começar com notícias. Cláudio Rezende está na área, atualizando o Atlético e vivendo uma crise técnica, crise de resultados, mas prestes a anunciar o novo treinador, Rezende. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço a você, um abraço a todos, né? Ótima semana. O Atlético tem essa expectativa. Ontem, viva a voz na Itatiaia, o Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, falou ainda lá no Barradão que o Atlético tem sim negociações avançadas para o novo treinador. Não assinou o contrato, né? O Atlético ainda não tem esse anúncio pronto, pelo que a gente pôde apurar hoje, mas a negociação está caminhando bem, só que tem alguns detalhes, né, de contrato a serem definidos com o novo treinador, a comissão técnica, quem vai vir e tudo mais. O novo treinador vai ser mesmo um argentino, o Martin Anselmi, tem 40 anos e alguns trabalhos, inclusive com jogadores do Galo, Cirilo. Ele já trabalhou com Alan Franco, lá no Independiente Del Valle, já conhece o Franco, que é titularíssimo nesse time. Vai ajudar também o treinador. O Saravia estava no Internacional quando o Anselmi foi auxiliar técnico do Miguel Ángel Ramírez. E também ele conhece o Saravia de trabalhar ali no dia a dia. De atletas são esses dois que já trabalharam com ele, mais o Paulo Brax, que na época estava também no Internacional quando ele foi auxiliar técnico por lá do Ramírez. O treinador, né, Cirilo, tem alguns desafios importantes. O primeiro deles é chegar e em mais ou menos uma semana, porque a expectativa é que ele chegue até na quarta-feira, para comandar o Atlético nos trabalhos até a outra quarta, véspera do clássico contra o Cruzeiro. E pelo menos já ter uma cara ali, uma ideia de jogo dele para essa semana. O Galo que tem essa missão difícil de inverter uma vantagem do rival na Copa do Brasil de 2 gols. Então o primeiro desafio dele já será um clássico. Eu me lembro que o Milito também chegou com esse desafio, né, Cirilo? Mas era um início de final de Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro também. Ele conseguiu depois o título estadual ano passado. No caso do Anselmi, vai chegar aí para inverter uma vantagem, já teve o primeiro jogo entre as equipes. E principalmente no Campeonato Brasileiro, que o Galo vem aí de 3 derrotas seguidas para o Vitória ontem, São Paulo, Grêmio em casa. A última vitória do Atlético no Brasileirão foi contra o Bragantino e faz um tempo, né? Então o Atlético precisa reagir, zona de rebaixamento está próxima, tem 2 jogos a menos, que é um alento, é uma situação importante, tem 2 jogos em casa, mas não é garantia de 6 pontos, tem que jogar e tem que buscar esses pontos para ter um pouco mais de tranquilidade. E o desafio também, né, Cirilo, que é o título que é mais plausível no ano, continuar aí firme na Copa Sul-Americana. O Atlético, na semana depois do Cruzeiro, vai a La Paz, na Bolívia, na altitude, para começar a decidir com o Bolívar uma vaga nas semifinais da competição. Então, o treinador chegando, que é a expectativa, ele não vai poder contar com 3 jogadores, 2 deles são titulares que estão aí servindo seleções. Casos do Alan Franco, que eu já citei, ele conhece o Franco, o Júnior Alonso e também o Ivan Roman. Esses 3 estão servindo seleções data FIFA e vão chegar aqui apenas na véspera do jogo contra o Cruzeiro. Há, inclusive, a expectativa de que eles joguem no dia 11, mas não vão poder treinar, né? Com o novo treinador do Galo, que está para ser anunciado. Então fica esse compasso de espera, Cirilo. Estamos aí de plantão para quando o Atlético anunciar, lógico, a gente trazer aqui na Itatiaia para o torcedor atleticano. E sobre a situação do Galo, sobre reforços, né? Amanhã é o último dia da janela. O Galo até estava conversando com o Pablo Maffeo, lateral direito, né, que joga lá no futebol espanhol. A situação não evoluiu assim para que tenha um desfecho positivo. A tendência é que o elenco seja esse aí, Cirilo, até porque já estamos nas últimas horas aí da janela para a entrada de jogadores no Brasil. Janela sendo encerrada, né? Alguns clubes aí anunciando reforços hoje, mas já estava sendo feito anteriormente. Janela vai ser encerrada amanhã. O Cláudio Rezende acompanhando detalhes e aguardando o anúncio oficial do novo treinador. Mais uma noite absolutamente negativa do Galo no Campeonato Brasileiro, Alê. Foi triste, viu? Foi triste. E deu tudo errado pro Atlético, né? Porque se já não bastasse as dificuldades naturais, né? Até aquele momento eram 3 partidas sem vencer no Campeonato
Brasileiro, né? Agora já são 4 rodadas sem vitória, né? O time já sai perdendo o jogo, né? Começa o jogo já em resultado adverso, né? Com o gol do Eric aos 6 minutos, começa a chover, a torcida veio junto, impressionante, o time tinha perdido de 8-0 do Flamengo, a torcida compareceu, apoiou, e aí, do nada, o Atlético que vinha para enfrentar um adversário numa crise ainda maior que a sua, né? Na zona do rebaixamento, goleado, o treinador que foi embora, passa a conviver com um time confiante, guerreiro, que está ganhando o jogo. Então, o adversário foi mais difícil do que se esperava e o Atlético foi mais do mesmo, né? A gente ficou ali com a curiosidade de saber qual seria o comportamento dos jogadores depois da saída do Cuca. Mesma coisa. E o time também desorganizado, um time sem ideias. Vários jogadores individualmente muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. E aí aconteceu o pior. O Atlético perdeu e se aproxima de forma perigosa da zona do rebaixamento. Vinícius Andrade, estivemos juntos também no pós-jogo ontem e a gente comentava, para mim o Galo tá brincando com coisa séria, levando o brasileiro de novo, um cenário bem parecido como foi levado, depois da Copa do Mundo de Clubes, destacava aqui a pouco com o Cláudio, uma vitória, um empate, 6 derrotas, 16% de aproveitamento, o pior time do Campeonato Brasileiro desde que o brasileiro voltou, desde que o futebol, nacionalmente falando, voltou após a Copa do Mundo de Clubes. Quais os motivos e como você observa isso tudo, Vinícius? A diferença do ano passado é que em 2024, muitas vezes o Atlético jogava com time reserva muito modificado. Este ano tem jogado o brasileiro praticamente todos os jogos com a equipe principal, contra o São Paulo, que foi um time mais modificado, e ali foi compreensível porque estava na véspera do Clássico, e ainda assim não consegue dar resposta. E esse ano está começando a sofrer no Campeonato Brasileiro até mais cedo do que no ano passado. Ô Cirilo, não é só treinador, né? Já está bem claro que o Cuca realmente fazia um trabalho ruim, mas ele não era o motivo ali de todos os problemas do Atlético. Os jogadores precisam dar uma resposta também, porque o Atlético não pode ser pior do que o Vitória. Ainda que o time seja desorganizado, mas do outro lado tinha um time organizado? Não, tinha um time sem treinador também. Ainda que o time esteja sem confiança, mas vai olhar para o Vitória, tinha acabado de tomar 8, que é um time com confiança mais abalada do que aquele que vem de uma goleada de 8-0. Então precisa competir mais. O gol que o Atlético tomou, golaço, tudo bem, mas é mais um lance em que muitos espaços são deixados, em que o Arana faz uma marcação frouxa. Então são erros recorrentes e que precisam ser consertados urgentemente. Campeonato Brasileiro não dá para brincar, porque se o Atlético entra na zona do rebaixamento, a pressão que hoje já é grande, ela se transforma numa crise, porque o time grande, o time que entra no Campeonato Brasileiro com outra perspectiva, quando começa a brigar lá embaixo, ele se vê um pouco sem saída. Então, a mudança é para ontem. Panzi, como é que você encara esse momento do Galo? O pessoal falou do Atlético, você falou, né? Tá brincando com coisa séria. Eu acho que nem brincando tá. Ele não tá conseguindo mesmo, né? Porque o Vini foi certeiro. No ano passado, o Atlético conviveu com problemas de ausências, de desfalque, estava envolvido em Copa do Brasil, Libertadores, em muitos jogos, time misto, time reserva. Teve a Copa América que desfalcou junto com lesões. Esse ano não, né, cara? Esse ano, à exceção do jogo contra o São Paulo, é time titular, força máxima, e a coisa não acontece. Aí você pega os principais jogadores e que quando você não tá bem, geralmente eles desafogam. Foi assim em anos para trás. Hulk, Scarpa, Arana. No ano passado tinha ainda o Paulinho. Esse ano nenhum. Não acontece. O time tá mal coletivamente, individualmente ninguém salva, ninguém faz o diferente. O Hulk não marca um gol com bola rolando no Campeonato Brasileiro há várias rodadas. O artilheiro do Atlético em agosto foi o Natanael com 2 gols. O artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, aliás, no Campeonato Brasileiro não, nas competições, foi o Natanael no mês de agosto com 2 gols. E nem titular absoluto ele é da posição, porque o Saravia, antes da lesão, estava voltando e recuperando a posição de titular. E os principais atletas, as lideranças do grupo estão muito mal, jogando muito abaixo do nível que eles podem entregar. Saiu o treinador. Eu ouvi muita gente dizendo que o Lucas Gonçalves não aproveitou a chance que teve. Gente, ele deve ter tido um treino, no máximo 2.
Se o Lucas promove uma mudança drástica e perde o jogo, estariam dizendo que perdeu porque ele não poderia ter mexido tanto. Ele teria que ter mexido aos poucos. Então, mais do que isso também, é assumir uma responsa que não é dele. Que não é dele. Ele não vai treinar o time. O time já estava mal, os atletas já estavam mal. Ele foi prudente, cara. Ele manteve ali uma base, um estilo de jogo para não mexer tanto. E provou por A mais B que o problema não é só treinador mesmo. Há um problema ali, uma crise técnica dos atletas que não estão jogando bem e que vai ser muito difícil ser modificada, independentemente de quem chegar e principalmente que quem estiver chegando tiver uma ideia diferente, uma ruptura tática ali que vai precisar de tempo. E tempo é o que o Atlético não tem nesse momento, né? Nem tempo e nem peças. Porque o novo treinador vai chegar aqui, ele não vai ter Saravia, não vai ter Lianco, não vai ter Juan, não vai ter Alonso, não vai ter Alan Franco, não vai ter Ivan Roman. Ele vai chegar para conversar com o sistema defensivo dele, vai ter só o goleiro. Que gosta de 3 zagueiros, não vai ter 3 zagueiros no elenco. O Martim Anselmo, ele gosta de 3 zagueiros, de uma saída mais sustentada, ele não vai conseguir treinar isso para o jogo contra o Cruzeiro, porque ele não tem peça para treinar. Como que vai ser? E se for ele, porque o outro que chegar também, se for outro, que eu acho que vai ser o Anselmo mesmo, tá praticamente definido, ele não tem peça para trabalhar, cara. E isso é muito sério, isso é um problema muito sério que o Atlético vai ter nesses próximos dias.